Fala pessoal, meu nome é João Raposo, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com saúde há mais de 20 anos e eu gosto muito de assuntos que têm a ver com saúde, que eu acho que é fundamental, que é o desenvolvimento pessoal, comportamento humano. Então eu adentrei em tudo isso, né? Estudei muitas coisas sobre isso. Eu fiz curso de microfisioterapia. Hoje em dia eu trabalho com a ozonioterapia, que é uma terapia para oxigenar o nosso corpo. E a gente vai conversar bastante sobre saúde e comportamento humano. Nessas aulas que eu vou dar para vocês, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, vai estudar um pouquinho de antropologia também. Vamos falar um pouquinho de como eram os homens primitivos, para a gente entender como a gente é hoje. É importantíssimo a gente entender como a gente foi no nosso passado. Então vamos falar um pouquinho sobre o nosso cérebro, né? O cérebro é um órgão extremamente complexo do nosso organismo, né? É um órgão que ele gasta 20% de toda a nossa energia do corpo. E é um órgão que ele não utiliza somente a energia, não vem só da comida, vem também dos nossos hábitos de vida, vem também dos nossos comportamentos, como a gente interage com a vida. E é isso que eu quero conversar com você hoje. Como o nosso comportamento, vamos falar um pouquinho lá dos homens primitivos, como tudo isso influenciou no nosso comportamento de hoje, como a gente é ansioso, como a gente desenvolve esses transtornos de comportamento, tem tudo a ver com a nossa saúde, né? Então, o nosso cérebro, ele depende também dessas engrenagens, né, que fabricam a nossa energia, né? Nutrientes, vitaminas, hormônios, alguns neurotransmissores, né? E algumas coisas que atrapalham o funcionamento, né, do nosso cérebro, como vírus, bactérias. Nós temos um terreno biológico. O nosso corpo é um terreno biológico. O nosso organismo é um terreno biológico. E não é só de vitaminas e nutrientes que a gente vive. O nosso comportamento tem tudo a ver com o nosso terreno biológico. E muitas vezes eu vejo hoje em dia na área da saúde as pessoas com transtornos aí de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. E muitas vezes pode ser que a nossa fábrica, o nosso organismo, não está produzindo energia suficiente para o nosso corpo. Pode ser que o nosso organismo está falho através de nossos comportamentos. A pessoa então vai perdendo o equilíbrio, os hormônios que vão sendo produzidos aí vão sendo debilitados e a gente vai perdendo esse equilíbrio que a gente gostaria de ter, né? Essa saúde que a gente gostaria de ter. É como se a pessoa estivesse correndo de um leão e o remédio que o médico dá para você, o médico fala assim, corre até aquela árvore ali que você está mais tranquilo. Aí o leão vem de novo e você toma o remédio de novo e você vai correndo para outras árvores para tomar aquele fôlego, né? O remédio é isso, é você tomar um fôlego. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar o contexto da nossa vida, mudar o contexto do nosso estilo de vida para que a gente não fique correndo do leão o tempo inteiro, né? Porque o nosso cérebro ele tem um sistema de luta ou fuga. E se a gente ficar tomando remédio o tempo inteiro porque está correndo do leão, o leão metaforicamente é um problema que a gente tem na vida, algo que a gente está, né, que a gente precisa tomar um fôlego para correr. Se a gente ficar tomando remédio o tempo inteiro, a gente vai acabar adoecendo também. Então vamos conversar sobre comportamento humano, né? Eu gosto muito de estudar as nossas origens, como eu falei no começo do vídeo, né? O homem ancestral diz muito do que a gente é hoje, né? Afinal, o DNA nosso é transmitido de gerações em gerações, né? E a gente entendendo as nossas origens, a gente consegue entender melhor aí o nosso comportamento nos dias de hoje. Então, nós temos aí de evolução 40 mil anos, a gente teve uma revolução cognitiva, né? Nesses 40 mil anos atrás, aí, o homem virou uma chavinha no cérebro do homem e o homem começou a pintar, o homem começou a cantar, o homem começou a escrever. É como se uma chavinha tivesse virado no cérebro do homem, do Homo sapiens, né? Então vamos analisar, né, um pouquinho eu, o indivíduo, o outro, né, as pessoas com quem a gente se relaciona e o lugar que a gente convive. Para falar do eu, a gente vai analisar o mundo como uma polaridade, né? Quente, frio,
seco, úmido, terra, céu, tudo tem essa polaridade, né? Os orientais têm aquele símbolo, né, do yin e yang. Tudo tem a sua polaridade, né? A gente tem sempre uma parte de nós que a gente é e outra parte que a gente quer ser. Então a gente vive sempre nessa busca, sempre nessa tentativa de equilíbrio, né? Apesar de você se considerar uma pessoa extremamente disciplinada, você tem que considerar, tem uma parte de você que é procrastinadora, né? Apesar de você se considerar uma pessoa extremamente criativa, você tem que considerar também que dentro de você tem aquela parte que é rígida também. Então os opostos, eles se complementam, né? E isso está dentro da gente. E quanto melhor a gente acaba se conhecendo, mais a gente pode dominar tudo isso, né? As nossas virtudes, né? A gente precisa fazer o autoconhecimento para que a gente possa ampliar as nossas virtudes e dominar as nossas não virtudes. Essa é a nossa guerra constante ali, né? A gente tem que saber fazer uma listinha dentro da nossa cabeça, o que a gente precisa melhorar, a gente precisa ali jogar um pouquinho luz ali naquele conhecimento, ou o que a gente precisa dar uma abafadinha, uma freada. Todo mundo tem essa luta interna, né? E a gente acaba percebendo que a gente tem a melhorar, né? Quando a gente tem esse autoconhecimento, é o primeiro passo para a mudança, né? Quando a gente reconhece aquilo que a gente quer mudar, né? Então, perguntas interessantes. Como eu sou? Como eu gostaria de ser? São perguntas que são interessantes da gente sempre fazer, né? Vamos falar um pouquinho sobre o ambiente, né? Os comportamentos, né? As capacidades, as nossas crenças e valores, né? Na PNL, a gente tem esse alinhamento aí de níveis neurológicos, né? A gente tem um ambiente onde a gente convive, né? O onde, os comportamentos que a gente age nesse ambiente, né? As nossas capacidades, como a gente age nesse ambiente, as nossas crenças, os nossos valores, né? O porquê, para quê que a gente age daquele jeito, e a nossa identidade, a gente vai criando a nossa identidade em tudo isso, né? E tem o nosso lado espiritual também. Quem mais? Algo maior. Não precisa ser exatamente uma religião para você, mas para muita gente, tem muita gente que acredita em Deus, eu acredito em Deus também, acreditar em algo maior. Mas vamos falar um pouquinho do nosso homem ancestral, né? A gente andou 2,5 milhões de anos, pequenos grupos, em pequenas comunidades, né? A gente era nômade, né? A gente comia coisas diferentes aí, tempo todo. A gente andava em grupo, né? E no máximo 150 pessoas, né? Todas elas tinham uma conexão de sangue, de família. Então a gente é um ser humano que anda em grupo, colabora. A colaboração faz parte da nossa essência, da nossa vida. Se você não pertence a um grupo, você acaba morrendo na savana. Você acabava morrendo na savana. Então, pertencer era fundamental para a nossa sobrevivência na época dos homens da caverna, né? E hoje em dia, a gente tem que fazer essa pergunta, né? Quais grupos você pertence? Quais grupos que revelam a sua identidade, né? Antigamente, a lei era a seguinte: o mais velho manda no grupo. Tinha uma hierarquia de grupo. Por que era isso? Antigamente o conhecimento não era passado pela escrita, era passado pela vivência do mais velho. E aí o mais velho, ele sabia onde que ia ter a caça, se ia fazer frio, se ia fazer calor, ele conhecia as estações do ano, então ele era o líder do grupo. O mais velho, ele tinha mais sabedoria, né? Mas ele também não tinha tanta força para caçar. Quem caçava era sempre o mais forte. O mais forte caçava e ele acabava merecendo o maior pedaço da caça. Então, a gente tem aí 3 leis, né? O pertencimento, a lei da ordem e a lei do equilíbrio. Então, toda vez que a gente está em choque, né, e isso fica armazenado aqui no nosso cérebro, né, e armazenado no nosso DNA, né, que vem de milhões de anos transmitindo esse DNA até hoje, e a gente tem essas 3 leis intrínsecas dentro da gente, né? Toda vez que a gente sai fora dessas 3 leis, a nossa saúde psíquica, ela acaba ficando ruim.
ela acaba não sendo tão boa, né? Isso é uma lei, queira você não queira, é igual a gravidade, né? Ela existe e ponto. Então, se você saiu dessas 3 leis, você está com uma saúde psíquica ruim. Então, vamos fazer uma revisão, né? Quem está sendo excluído do nosso sistema? Toda a família, quase toda a família, há uma exclusão aí de pessoas, quase todo grupo de amigos, às vezes a gente acaba excluindo algumas pessoas e isso acaba dando uma desordem psíquica, né? Então, pessoas que morreram, que não são lembradas da sua família, pessoas que têm comportamentos, né, que a família não aceita, acaba sendo excluída. A gente precisa rever, né? Eu faço parte de um grupo aqui em Marília de constelação familiar, não sei se vocês já ouviram falar nessa técnica de terapia, mas é como se a gente estivesse vendo a nossa vida de cima para baixo num tabuleiro de xadrez. E a gente vê que os nossos padrões passados se repetem até hoje. E muitas vezes a gente precisa bloquear esses padrões, porque é o que está impedindo a gente de progredir na nossa vida. Então, o segundo ponto é a ordem, né? Quem veio antes, né? O respeito, quem tornou a sua vida mais fácil, né? Eu vejo muitos filhos aí terem conflitos de gerações com os pais, com as mães, mas a gente, na constelação familiar, a gente precisa ter o respeito e saber que eles são maiores do que os filhos. Acontece muito aí, né, em relação pais e filhos, né, os filhos acabam julgando os pais, né, como se eles pudessem ter feito algo melhor, né, como se ele tivesse agido diferente, né, e é uma premissa da programação neurolinguística, eu fiz já alguns cursos aí, assim, as pessoas sempre fazem a melhor escolha disponível, sempre fazem para o momento, naquele momento. Isso é uma coisa que às vezes a gente fica pensando, né? Quanto é difícil a gente aceitar esse tipo de premissa, né? Porque a gente sempre acaba julgando a outra pessoa, sempre acaba pensando que poderia ter feito melhor, mas não. Na verdade, todas as pessoas agem da melhor maneira possível para aquele momento, no nível de evolução que ela está. E por último, vamos falar da lei do equilíbrio, que é a lei do dar e do receber, né? Quanto você se doa nos seus relacionamentos, com seus amigos, na sua empresa, no seu trabalho, na sua vida profissional, quanto você se doa para os seus filhos, quanto você se doa para os seus pais, quanto você se doa. Será que você não está se doando demais também? Vamos falar sobre isso em algumas aulas mais para frente. Será que para receber está faltando uma doação sua? Para você receber um pouquinho mais, não está faltando um pouquinho mais de você? Um pouquinho de você doar um pouquinho mais? Será que você não está sendo egoísta e está querendo só receber e zero doar? São perguntas que a gente precisa se atentar para que a gente tenha uma saúde psíquica boa, né? Algumas perguntas aí para a gente refletir aqui nessa primeira aula, para a gente começar a pensar um pouquinho. E é isso, pessoal. Essa primeira aula foi dar uma chacoalhada. A aula que vem a gente vai falar um pouquinho mais do comportamento humano também, de como os nossos ancestrais viviam. E a primeira aula eu queria deixar essa mensagem para vocês. Quanto você está se doando no seu relacionamento? Será que você está tendo equilíbrio nesse relacionamento? Será que você está respeitando a ordem? Você está respeitando o equilíbrio? Será que você está pertencendo a um grupo? Ou será que você está sendo excluso de um grupo? Como é que está isso? Vamos conversar sobre isso na aula que vem. Nos vemos lá.